sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer um pequeno seminário, tá? Porque sobre aquele profeta chamado profeta Isaías. Não sei se vocês já ouviram falar dele, né? Está aí na Bíblia, claro, né? Mas ele tem aspectos assim muito interessantes. É um profeta onde que o livro dele é um dos maiores, vamos dizer assim, um deles, né? Os maiores capítulos, mas todos eles são direcionados para a igreja, para a obra do Senhor, para nos ensinar, para nos guiar. E isso tem assim um valor muito grande para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Então eu vou tentar hoje falar alguma coisa, porque tem muito detalhe. Eu fui pegando alguma coisa, aí imprimi e coloquei aqui, mas se nós fôssemos desmiuçar todo o livro, ou então toda a vida deste homem, seria assim coisa de 3 meses, seria assim uma coisa assim bastante proveitosa, é claro, mas eu tirei alguma coisa para que a gente pudesse entender o que Deus tem um compromisso às vezes com uma pessoa. O meu maior foco foi esse: como é que Deus tem um compromisso com uma pessoa? Basta dizer para vocês que eu coloquei aqui, mas está nas coisas, vamos dizer assim, um pouco mais abaixo, mas esse homem ficou 60 anos pregando, 60 anos profetizando. Não foi uma coisa assim de poucos dias, ou então apenas, foi 60 anos profetizando para a nação de Israel e, além do mais, anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo também. Mas naquela época, quase 600, 700 anos, vamos dizer assim, antes do nascimento do Senhor Jesus, ele já estava profetizando. E logo, logo vocês vão ver por quê, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos começar falando sobre o nome desse homem chamado Isaías. O nome dele, em hebraico, se pronuncia mais ou menos assim, Yeshua Yahu, mas o Yahu com U, tá? Yeshua Yahu. O nome dele quer dizer o Senhor é salvação. É bastante interessante porque isso já parte de que uma pessoa, quando ela nasce, eu queria colocar bem isso para as nossas vidas, porque foi isso que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração. Quando ela já nasce com um propósito. Se Deus tem um propósito na sua vida, pode estar certo. Isso vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Para a gente, não somente por curiosidade, mas para a gente ficar sabendo mesmo, ele, no capítulo 1, abre aí por favor, para que a gente possa acompanhar junto, Isaías capítulo de número 1. E algumas versões, aí você deixa sua Bíblia aberta no livro de Isaías. Diz assim: a visão de Isaías, filho de Amós, ao qual viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Até aí, no nome do Senhor Jesus, somente para a gente poder entender. Esse filho de Amós, tem algumas pessoas que confundem com aquele profeta Amós da Bíblia, mas não é Amós o nome do destino. Está às vezes em uma Bíblia com Z, em outras Bíblias está com S, em outras Bíblias ele aparece com uma crase, aquele traçozinho antes do A. Então, há uma palavra que diz o amostes, com aquela crasezinha, que não quer dizer nada, mas é uma diferença entre o Amós,
que o nome dele realmente é Amós, e esse filho Isaías, filho de Amós, tem que dar assim uma trelada na língua para poder você falar, que não é o profeta, né? No caso, Isaías, ele era um profeta, mas também ele era casado com uma pessoa que era chamada a profetisa. Isso está lá no capítulo número 6, mas não interessa muito nós falarmos, porque aparece assim só umas 2 vezes só, e ele foi casado. E teve 2 filhos. Agora, mais interessante do que isso, é que os 2 filhos dele foram sacerdotes também, todos 2. Só que o nome deles, agora você vai sentir a ênfase do trabalhar de Deus. Né? O nome, teve 2 filhos, o primeiro nome, hoje eu vou enrolar a língua hoje, não é possível, vou falar línguas estranhas e tudo mais, porque o nome do primeiro é Sear Jasub, Sear Jasub, que significa remanescente, o remanescente voltará. O que isso tem a ver? Isso apontava para o juízo pelo qual Deus estava fazendo contra o povo de Israel. Ah, mas mais uma vez, sim. Porque o povo de Judá, o povo de Israel, esse povo rebelde, um povo arredio, Deus estava sempre fazendo algo para ver se eles voltavam de novo a adorar ao Senhor, mas eles sempre estavam fazendo coisas ao contrário. Então, esse filho de Isaías, ele já veio com esse nome, porque aonde que ele chegava, com o pai, ou então ele ia sozinho, todo mundo já olhava ele e disse, esse aí é o que traz a mensagem do Senhor na sua vida. Deu para entender agora? Ele já trazia a mensagem do Senhor na sua vida. E isso, nós podemos ver que ele apontava para esse juízo que o Senhor estava para fazer no povo, e também uma restauração também. Mas isso é um pouquinho mais para frente que nós vamos ver. Apontava para essas 2 coisas. No livro de Isaías, no capítulo de número 27, nós vamos ver isso. Abra, por favor, comigo. O que o Senhor, tirei só uma partezinha, tem várias e várias coisas, mas eu tirei apenas umas coisinhas para que nós possamos começar a trabalhar isso. Diz assim, Isaías, capítulo número 27, versículo 1, diz assim, naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, e o Leviatã e a serpente veloz, e o Leviatã e a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, eu, o Senhor, guardo, e a cada momento regarei para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Até aí, no nome do Senhor Jesus. Porque a gente, se for ler tudo, a gente vai demorar muito. Vou esmiuçar. O Senhor decretou algo sobre a vida dos judeus. Ele decretou algo assim de morte. Quando ele fala todas essas coisas aqui, sobre o Leviatã, sobre a serpente, são os outros povos que vieram para dentro do povo de Israel. A gente já vamos ver alguns versículos aqui, alguns capítulos que vão falar melhor sobre isso. E ele estava disposto, só que tem uma coisa, ele não faria mal, vamos dizer assim, para aquilo que era essencial para ele, que apontava para vamos dizer assim, uma aliança para com ele, quando ele diz que naquele dia não haverá uma vinha, e um vinho tinto, que ele vai cuidar daquilo, da aliança, ele vai cuidar da aliança que ele tem para com o povo. Ele não vai fazer mal,
a esta aliança. No capítulo de número 30 também de Isaías, nós vamos ver alguma coisinha, porque tem muita coisa aqui. 30 no versículo de número 31. Isaías 30, 31. Diz assim. Não vou nem do 30. 30. Capítulo 30, versículo de número 30, para que a gente possa ver bem o que o Senhor está a fim de fazer com o povo de Israel. Achou? Isaías 30, versículo 30. Diz assim: E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira e de labareda de fogo consumidor, raios, dilúvio, pedra de saraiva, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com vara. O 32. E cada pancada do bordão do juízo do Senhor haverá tamborins e harpas, e combates e agitação, combaterá contra eles. O 33. Porque uma fogueira está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei, ele a fez profunda e larga, uma pilha e sua pilha é fogo, e tem muita lenha, o assopro do Senhor, com torrente de enxofre, a acenderá. Esse homem, ele veio trazer para a nação de Israel toda a sorte de indignação, de abominação, de ira do Senhor. E isso foi assim durante uma boa parte, quando você pega os capítulos quase do primeiro, do 6, 7, 8 até o 37 mais ou menos, você só vê socão, como digo, só vê pancada, só vê ali Deus falando com o povo rebelde. Tem uma parte onde que o Senhor abraça, o povo tem uma parte que ele alivia, tem uma parte que ele fala assim, mas a primeira, ele está tão irado, está tão indignado, que você vê aqui, ele diz, olha, vou pegar isso, vou destruir com um fogo consumidor, com raio, com dilúvio, com pedra. Parece que é uma desgraça só que vai acontecer diante do povo. É algo que não tem praticamente salvação. E mais do que isso, no 32 ele diz assim, e cada pancada do bordão do juízo do Senhor, é uma bordão, quer dizer, a vara de justiça do Senhor. Eu costumo dizer que é o cajado de justiça do Senhor. Ele vai dar com esse cajado na cabeça de muita gente. E hoje eu posso dizer que nós podemos até mesmo orar, Senhor, que o seu cajado de justiça possa vir, Senhor Deus, sobre os malfeitores, sobre os indignadores, sobre aqueles que estão fazendo coisas erradas, ó Deus, aqueles que abominam até a tua terra. Assim nós declaramos que o teu bordão, Senhor Deus, de justiça esteja sobre este lugar, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Pancadão de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele tem também o seu segundo filho, que dessa vez, não sei não se eu vou conseguir falar, mas tudo bem. O nome dele está na Bíblia também, mas diz assim que é Maher Salal Has-Baz. Parece até alemão, né? Mas não é não. É hebraico. Maher Salal Has-Baz, que significa rápido até os despojos, veloz e a presa. Essa versão que está aqui, tem uma segunda versão que eu estava observando, que o nome dele quer dizer que ele vai chegar, vai abater, vai tirar tudo que você tem e vai colocar preso. Há
há um versículo aqui que eu gostaria que você visse comigo, que fala muito bem sobre isso. Abre a sua Bíblia, mas voltando um pouquinho, em Isaías, capítulo de número 3. Aí você vai entender, aí nós vamos ler bastante, porque é mais ou menos... Isaías, capítulo de número 3, versículo de número 16. Que a referência da devastação de Deus traria sobre Israel e Judá. E sobre aqueles povos também, Assíria. Achou? 3,16, diz assim: e assim diz mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impotentes, e quando andam, como vão dançando, e cascavelando, caramba, com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor os enfeites das ligas, as redinhas e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, e as cadeias, as caixinhas de perfume, e as arrecadas, e os anéis, e as joias pendentes do nariz, e as vestes de festas, os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos, as caixinhas de linho finíssimas, as toucas e os véus. E será em lugar de cheiro suave, haverá fedor, por cinto uma corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, em lugar de veste larga, cilício e queimadura, em lugar de formosura, teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja, e as portas da cidade gemerão e carpirão, e ela se assentará no chão desolada. Só pancadão. Só pancadão. Nesse capítulo aqui, tem duas coisinhas. A primeira que eu quero falar é que o Senhor se pôs diante de Israel como um marido. Israel, para ele, era como uma noiva. E tudo isso que você ouviu aqui está no capítulo anterior um pouquinho, onde que ele a enfeitou da sua glória, colocou sobre ela o melhor, colocou coroa, colocou diademas é aquela coroazinha, colocou pingentes, colocou caixinhas de perfume, deu tudo isso para ela. Mas não vou falar disso porque o capítulo é muito grande. Que ela, de repentemente, ela começou a se prostituir. O que Deus tinha dado para ela, ela começou a vender e a dar aquilo para as outras nações, no caso aqui. E ele tratou ela como uma adúltera. Deus tratou Israel como uma adúltera. E começou a fazer com ela o que geralmente as pessoas fazem, como dizer assim, né? Lhe tirou tudo que ela possuía. Tirou toda a beleza, todo o resplendor dela. E dizia-se quando ela andava, no caso aqui, cascavelando, eu acho que tinha alguma coisa, porque eu já vi algumas vezes que na Síria, no Líbano, as mulheres quando andam, elas colocam no tornozelo é um chocalhozinho, mas é tipo uma torneirazinha, um chocalhozinho, e quando ela anda, elas fazem um barulhinho, ou então coloca na cintura, e quando elas andam, elas chacoalham aquele negócio. Eu acredito que esse negócio de cascavelando seja mais ou menos isso, não é? E quando eles dizem que ele com o pescoço erguido,
né? Ela está gloriosa, né? Está gloriosa andando. Mas o caso maior aqui que o Senhor coloca, e Isaías como profeta, ele começa a falar que Deus vai tirar tudo isso dela. Vai retirar toda a glória que ele colocou sobre Israel, sobre Judá, sobre aquele povo que ele tanto amava. Porque eles não deram a glória ao Senhor. Isso conta nesses anos passados, nesses reinados, todo o povo de Judá era um povo muito próspero, muito próspero. Tudo que eles tinham não era, vamos dizer, como vou dizer, pouco não, era sempre em abastança, sempre muito. E quando o povo, vamos dizer, via aquela prosperidade em Judá, sempre se chegava e fazia acordo, e fazia, vamos colocar assim, vamos fazer uma aliança. Tudo nesse povo tinha alguma aliança. Para melhorar a aliança, vamos dizer, para com a sua família e a minha família, eu, por exemplo, dava o meu filho para casar com a sua filha, e essa aliança que nós fazíamos era uma aliança eterna. O casamento com uma filha ou um filho era um casamento eterno. E tudo que você tinha passava a ser daquele filho. E provavelmente aquela família prosperava por causa daquilo que eles tinham, daquele filho ou daquela filha, que tinha o tal do dote e dava presente. Então aquilo ficava em família, acabava que aquela família prosperava também junto, mas trazia também as manias, trazia os deuses, trazia as abominações, trazia toda sorte de coisas ao contrário. Ou já as manias, as abominações, ao qual naquele povo começava a entrar dentro do reino de Judá, dentro do reino de Israel. Então isso começou a quê? A fazer com que Deus começasse a ficar totalmente irado, indignado, porque ele disse: vocês não podem se misturar com outro povo. E eles ali se misturavam, faziam alianças, davam-se em casamento, e isso era totalmente contra aquilo que Deus colocou em seus corações. Ele já tinha dado. As tribos podiam se casar junto com eles, mas eles se irmavam de casar com outra pessoa que tinha uma crença diferente, um Deus diferente, e isso começou a contaminar o povo. Mas isso não começou a contaminar de um ano para outro, não. Isso começou a contaminar em anos decorrentes. A Síria começou a subjugar o povo de Israel, e Deus começou a permitir isso. E essa permissão de Deus começou a trazer muita desgraça para dentro do povo de Israel. Quando isso aconteceu, quando Deus começou a retirar tudo isso dela, essa formosura, essa glória que ele colocou, ela começou a decair. Todo o povo de Israel, no caso, na cidade, começou a ser subjugado pelaquela nação. Aí começou o povo a andar como se fossem mendigos, começou a ser subjugado e começou a ser escravo daquele povo que eles mesmos fizeram aliança. Aí a palavra que diz aqui, tudo que eles tinham foi tirado, foi retirado. Aí esse nome desse rapazinho aqui, desse segundo filho de Isaías, que significa rápido, e em uma versão que eu estive estudando, estava dizendo que ele era rápido naquilo que fazia, no ataque. Ele atacava rápido e retirava tudo que você tinha, os despojos, como vou dizer assim, ele batalhava sobre a tua vida e retirava ele. Aonde que você vê isso? É quando uma pessoa abençoada está dentro da igreja, faz aliança às vezes com o mundo, e quando você vê a pessoa tão abençoada, parece que retira tudo dele, e ele fica como um mendigo espiritual, e você vê essas pessoas andando. Eu digo, meu Deus, olha só como está esse rapaz. Ele era da igreja. E assim nós vemos também Deus
permitindo que as pessoas fiquem como essa palavra aqui, que fique tão degradada, que tudo que ele tem é tirado, não é? E em vez de cheiro suave haverá fedor, em vez de cinto, uma corda, em lugar de encrespadura de cabelos, né? Coisa maravilhosa, né? E vai ter calvície, Jesus Cristo, em lugar de vestes largas, lindas, silício quer dizer aquela pano de saco e queimadura em lugar de formosura, e os varões cairão à espada, e os teus valentes na peleja, e na porta da cidade gemerão e cairão, e ela se assentará no chão, desolada. Esse era o tempo desse homem. Era o tempo de, vamos dizer assim, de indignação de Deus. Quando eu vejo esse povo desolado, povo morrendo, eu começo a ver uma coisa parecida com isso. Não totalmente, porque a graça do Senhor Jesus, ela é tão intensa, que essa justiça de Deus aqui, ela não consegue alcançar, vamos dizer assim, por completo, como seria aqui. Se não tem a graça do Senhor Jesus, mas nós adoramos ao Senhor, o povo adora o Senhor, mas de repente esse povo começa a fazer tudo como quanto é errado. Essa justiça de Deus viria. E ele, como disse assim, olha, eu vou enviar um povo para te abater. E ele enviava. E esse povo vem, abate, e as pessoas seriam realmente, tudo que teria, sua casa, seu carro, tudo seria tomado. E isso não acontece pela graça do Senhor Jesus. Eu, se eu fosse você, dava glória a Deus, porque nesse tempo aqui o negócio era sério. Era muito sério. A outra coisa é que muita gente, eu queria colocar isso aqui, eu não vou permitir que as minhas ovelhas sejam querer doutrinar as ovelhas desta igreja aqui com essa palavra aqui. Porque algumas igrejas e algumas pessoas se acham no direito de colocar essa palavra aqui em algumas pessoas. Eu vou dizer por quê. Porque se acham no direito de ser melhor às vezes que você. Algum tempo atrás, havia uma doutrina tão forte, às vezes dentro de algumas, até mesmo Assembleias de Deus, muito conservadoras, que não permitia que a pessoa usasse perfume, desodorante e sabonete, dizendo que isso era vaidade. Por causa dessa vaidade que estava aqui, nesse versículo que acabamos de ler, onde que andavam se balançando, onde as mulheres tinham que andar assim. Elas não poderiam andar naturalmente com a sua beleza, com o seu toque. Não poderiam. Não poderiam usar enfeites no cabelo. Não poderiam. Não poderiam usar braceletes, brincos, nada disso. E algumas, ainda existem algumas igrejas ainda que conservam isso. Por exemplo, naquela do roupão, está baseada nisso aqui. Algumas delas são antiguíssimas, não usam nem sabonete, nem desodorante. Imagina como é que fica a situação. Não, é sério. Algum tempo atrás isso existia. Mas tem algumas pessoas que dizem assim, você está assim porque você é muito vaidosa. E pela sua vaidade. Hoje eu conheço algumas igrejas ainda que não permitem que suas varoas usem seus, como é que faz? Esmalte, né? Esmalte, brincos grandes, não permite. Não permitem, porque essa vaidade aqui vai trazer algo de ruim para a vida dela. Eles acreditam isso, que a vaidade vai a ponto de tirar elas da presença do Senhor. Por isso que eles não permitem. Na nossa igreja nós não permitimos isso. Na nossa igreja nós não permitimos que usem calça comprida. Não permitimos que use adornos demais. Você pode usar um adornozinho, pode botar até mesmo coisinha pouca, mas não pode mais um enfeite no cabelo. Eu sou do tempo onde que eu via.
de tantas pessoas que não estão. Esse coque no cabelo, anteriormente, era justamente para não fazer alguma coisa no cabelo. E sim pegar o cabelo e fazer aquele coque e pronto. Não passava mais nada, não passava uma... Leila podia até, ela passou por um perrengue, só Jesus, porque não passava nada no cabelo, ele tinha que pentear assim na barra, né? E fazer aquele coque ali, só Jesus na causa, né? Então, isso já se passou um tempo atrás, onde que as mulheres não rapavam seus pelos do seu corpo, nem nada, ficavam como eram normalmente. E isso passou a ser assim uma lei na época. Isso mais faz uns 60 anos atrás, ou então mais, um pouco menos, mas isso era terrível, onde que as mulheres arrancavam os dentes todos da boca para não rir, para não ser vaidade. Isso era um absurdo, uma ignorância. Mas era baseado em tudo que nesse versículo aqui, porque Deus abençoou de tal maneira, com tal beleza, que por causa desta beleza, ela se corromperia. Eu estou falando algo do passado para que vocês saibam que no presente vocês são abençoadas, tá? É isso que eu estou querendo. Não estou querendo demonstrar algo para colocar algo de... Então, é assim o pastor está falando? Não. Eu estou falando para que você saiba que este tempo de hoje que nós vivemos, se você pode colocar uma roupa linda e maravilhosa, coloque para a glória de Deus aqui, Senhor Deus, é para ti, em nome do Senhor Jesus. Se você pode comprar um brinco de brilhantes, compra, diga, Senhor, é para ti, no nome de Jesus. Tudo isso que eu uso, o melhor esmalte da Avon, é para ti, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Tudo é para o Senhor. Mas isto aqui trouxe para muitas pessoas no passado o que estava reservado para aquele povo. Por causa da sua vaidade. Por causa daquele momento onde que Deus abençoou de tal maneira. É o momento onde que Deus abençoa você, é que você precisa dar glórias a Deus. Fazer com que aquilo que você é abençoado, as pessoas possam ver que você foi abençoado por Deus. E você é uma bênção. Saiba disso em nome do Senhor Jesus. Se Deus te deu uma beleza, glórias ao nome do Senhor. Se o Senhor não te deu glória, não te deu bênção, vai para um canto de salão de beleza e faça o melhor ali em nome do Senhor Jesus. Se Deus te der condições, é claro. Ora. Porque algumas pessoas, entendeu, tem que ver que isso aqui, num tempo passado, tem algumas igrejas, tem uma igreja chamada igreja, não sei que lá primitiva, o negócio lá é sério. As pessoas usam mesmo aquele roupão, e porque eles aceitam. Então, o que fazer? Se algum dia eu encontrar com alguém, eu vou tentar conversar com ele sobre isso. Porque Jesus Cristo, ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Ele não veio para que você voltasse a ser um miserável, a mostrar para todo mundo que você, para agradar a Deus, tem que ser miserável, para agradar a Deus você tem que ser pobre, para você agradar a Deus você tem que se humilhar abaixo da pulga, do carrapato. Então, querido, no nome de Jesus Cristo, primeiramente, essa mensagem aqui foi para aquele povo que foi abençoado, sim, que teve as alianças, sim, que teve, mas eles esqueceram disso. E Deus, na sua onipotência de época, ele trouxe uma indignação sobre este povo. Ele trouxe uma devastação sobre esse povo para mostrar que ele é Deus. Só ele podia dar e só ele podia tirar. Mas no tempo de hoje, da graça do Senhor Jesus, nós podemos ter certeza, se você é abençoado, se você tem condições de mostrar que o seu Deus é um Deus que pode abençoar você abundantemente, mostre em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Salmo de número 23, ele é lindo. Quando diz assim, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice.
Imagine se, não, Senhor, não quero não, porque se transbordar todo mundo vai ficar olhando, então eu prefiro ficar aqui na minha, quietinho, comendo meu ovo com farinha, e tudo bem, não. Eu gosto muito tem certas pessoas que estão comigo, que às vezes assim, não, sabe uma coisa? Eu quero uma contrafilé bem passado, eu quero um contrafilé mal passado com batata frita, com aquela cebola em cima, para a glória de Deus Pai, aleluia, porque é bênção, é bênção. Mas aí se você tá indo mais longe, queridos, eu sempre faço isso, imagine agora o que é bênção de Deus para a sua vida. Comer. Coisa boa. Mas isso não é tudo. Temos os nossos sonhos, tem tudo. Mas eu coloco para você nessa linha de pensamento, e aqui eu termino. Já vou terminar no nome de Jesus, só vou acrescentar alguma coisa. Imagine agora. Eu vou colocar fome na sua vida. Mas eu vou colocar fé também. Eu não sei se você gosta de bife. Gosta de bife? Contrafilé? Agora, imagine um contrafilé com aquela capazinha, não aquela gordura ruim, aquela gordura branquinha. Ele com 300 gramas, só para você. 300 gramas dá mais ou menos assim a minha palma da minha mão assim. 300 gramas de contrafilé. Aí você pega e bota um sal grosso, bate um pouquinho assim, bota só um pouquinho de pimenta branca por cima e reserva. Agora você vai lá, pega aquela batata frita. Sabe qual é aquela batata frita? Qual é? Macken, né? Aquela congeladinha, 400 gramas. Reserva. Esquenta uma frigideira e bota seu bife assim com um pouquinho de azeite. Deixa ele para lá e passa para cá. Enquanto isso, você está preparando um arroz soltinho ali, daquele jeito que você sabe fazer soltinho. Aí você agora está preparando o arroz e está preparando aquela carne ali. Enquanto a carne está fazendo, você esquenta a banha na gordura e coloca a sua batata frita e elas começam. Você vem com o seu prato. Você coloca o seu prato diante de você e você escolhe primeiro o arroz. Agora eu vou cortar 4 rodelas de tomate daquele melhor, aquele de massa. Vou colocar aqui 2 fatiazinhas de cebola e vou colocar aquele azeite virgem galo ou andorinha. Agora, já está pronto o meu bife. Vou pegar meu bife, ele estalando, vou colocar do lado do arroz e a batata frita naquela cestinha, já estou tirando. Boto naquele panozinho, naquele papel, para tirar um pouquinho da gordura e coloco. E aqui está o meu prato. O arroz saindo daquela fumacinha, a minha saladinha, aqui o meu bife e aqui a batata frita. É isso que eu estou tentando dizer para você. Deu fome, ficou legal. Amanhã vai no mercado e compra um contrafilé. Gente, o que eu quero dizer para você no nome de Jesus, que hoje você pode formar a sua bênção. Esquece contrafilé, esquece alguma coisa. Prepara agora a sua bênção. Prepara a sua bênção. Prepara a sua bênção. Prepara a sua bênção. Prepara ela. E saboreie. Começa a saborear. Antes de comer, gente. Antes de comer. Antes de mais nada. Quando você quer bastante algo, antes de comer, você prepara. Aqui tem gente que tira até foto do prato para não esquecer. Você prepara o prato e contempla. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Contempla a bênção que o Senhor tem preparado para você no nome de Jesus. Saboreie.
saboreie como você estivesse saboreando um prato com batata frita e um contrafilé. Saboreie. Saboreie a sua bênção agora no nome de Jesus. Antes de você deglutir, antes de você estar colocando para dentro, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você saboreie. Porque antes de mais nada, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso estar na presença do Senhor para saborear a minha bênção no nome de Jesus. Encrespadura, pano de saco, isso aí é para aqueles que estão em indignação perante o meu Deus. Eu não, eu estou perante o meu Deus, para que no nome de Jesus, todas as bênçãos do Senhor me alcancem e no nome de Jesus eu possa saborear, eu e a minha família. Glórias ao nome do Senhor. E para Deus Pai seja a glória, a honra, o louvor e a adoração em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, Isaías ele tem sua chamada, e aqui eu termino. Em Isaías capítulo de número 6, versículo de número 5. Eu acho que desde o começo, o 6:1. 6:1 diz assim: E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e a quem de ir por nós? E então eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui está o chamado de Isaías. E aqui começa, não começa, mas daqui por diante, Isaías começa a ser diferente. Aqui ele começa a trazer algo maravilhoso para toda a Israel, Judá, para o povo pelo qual está em desacordo com o Senhor. Aqui eu começo a ver algo diferenciado, porque nem todo mundo vai ser chamado pelo Senhor. Nem todo mundo. Mas nós podemos buscar essa glória. Podemos buscar esse entendimento como nós estamos fazendo aqui. Estamos estudando sobre a vida desse homem e ele tem muito a nos mostrar, ao qual nós podemos buscar a Deus também. No caso aqui, Isaías, claro, Isaías ele era um homem de um certo porte, vamos dizer assim, ele não era qualquer um, ele não era do povão, ele era, pelo que ele fala, pelo que ele começou a falar, pelo que ele escreveu, ele deveria ser um homem estudado, como um sacerdote, como ele era, né? E ele não era de uma família qualquer, ele já vinha de uma família de pessoas que tinham uma cultura acima do normal. Mas mesmo assim, ele se colocou quando ele viu a Deus e os anjos clamando um para o outro: Santo, Santo é o Senhor. Ele olhou para aquilo e ele se viu
aí o que alguns historiadores falam que ele viu em si todo o pecado do mundo. Não porque o mundo estava nele, mas ele, quando ele viu a glória do Senhor, ele se sentiu realmente numa situação pecaminosa. Ele se sentiu. E imediatamente, diz a palavra, que um anjo saiu do lugar, tomou uma brasa na tenaz e trouxe e tocou-lhe. Mas ele podia tocar em qualquer lugar. Podia tocar na cabeça, podia tocar no peito, podia tocar nos braços, mas tocou nos lábios dele, na sua boca. E aqui eu faço uma referência daquilo que acontece conosco, quando nós somos purificados pelo Senhor. Muita coisa começa a mudar na vida de um homem. Muita coisa começa a mudar na vida de uma mulher. Quando você se permite ser purificado pelo Senhor. Não pelaquilo que você quer, mas aquilo pelo que o Senhor precisa que você seja purificado, santificado e justificado. Hoje em dia nós não temos esse tipo de situação, mas temos o que? Primeiramente, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, passamos pelas águas, somos batizados no Espírito Santo, purificados e santificados pela palavra do Senhor. É a cada dia que você vai ganhando conhecimento, você vai se santificando e fazendo com que todas as pessoas que veem você não sejam apenas uma pessoa que você está tão diferente. É porque eu creio que agora o beneplácito do Senhor Jesus Cristo está sobre a minha vida. Está falando difícil. Não é isso. É porque você começa a gerir dentro de você algo maravilhoso que se chama a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que nesse tempo não tinha. Nesse tempo não tinha. Nesse tempo não havia transformação de vidas. Nesse tempo aqui havia seguir a lei. Tinha que seguir a lei, tinha que seguir os mandamentos, tinha que seguir os juízos. Caso você não seguisse os juízos, ou você era apedrejado, ou você era perseguido, ou o Senhor mandava peste, um grande exército contra você. Mas grande coisa foi quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. E por ele morrer na cruz do Calvário, eu tenho direito a essa graça. Por isso que muitas pessoas ainda estão vivos. Muitas pessoas estão ainda, filhos estão vivos, porque tem mães que estão de joelhos orando por ele. Muitas pessoas ainda estão de pé, porque tem alguém orando. Tem igrejas orando pelos seus membros. Eu conheço pessoas que têm livros de membros, como nós temos nosso livro de membros, e nós apresentamos ao Senhor. Quando nós apresentamos um livro de membros ao Senhor, todos eles recebem uma gota da graça do Senhor Jesus Cristo. E isso faz com que eles escapem de uma cilada, de algo que o diabo tem tentado contra as suas vidas. Eu quero dizer para você que nesse tempo de Isaías, com o qual nós estamos aprendendo alguma coisinha da sua vida, do seu ministério, eu só comecei, tem muita coisa aqui ainda para falar. E não é o livro dele todo não, hein? É só uma partezinha. Eu acho que a gente vai levar só essa terça e a outra terça só. Para mostrar para você que desde esse tempo, Deus está se incomodando com você. Porque tem uma palavra aqui que eu vou liberar para você, aqui eu termino. Toda hora eu estou dizendo que eu vou terminar, mas eu termino, tá, gente? Até meia-noite eu termino. Isaías, capítulo de número 40. Versículo número 28. Você vai ver a beneficência do Senhor sobre nossas vidas. 28. 40, 28 diz assim:
Não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas como águia. Correrão e não se fatigarão, e caminharão e não se fatigarão. Assim é a palavra do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. O que esperam no Senhor correrão e subirão como águias e renovarão as suas forças. Essa é a palavra que Isaías trazia para este povo. O que esperam no Senhor são sempre renovados. E assim, nessa hora, seja tu renovado em nome de Jesus. Fiquem de pé para a glória de Deus Pai. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Estamos, Senhor Deus, estudando, Senhor Deus, sobre Isaías, um homem pelo qual foi segundo a tua vontade, Senhor Deus, em tudo nele, Senhor Deus, percorreu segundo a tua vontade. Mas clamo a ti, Senhor Deus, que nenhum desses males, ó Deus, de enganação, que tu, Senhor Deus, colocou diante desse povo rebelde, Senhor Deus, venha sobre nossas vidas. Mas nesses dias que nós estamos vivendo, Senhor Deus, existem juízes, Pai justo, que não são juízes corretos, Pai querido, que não são juízes, Pai justo, que trazem, Senhor Deus, a verdade em seus corações, mas são corruptos, são, Senhor Deus, segundo os seus próprios mandamentos, e que no nome do Senhor Jesus não sabem nada e não entendem nada. E clamamos a Ti, Senhor, que neste dia que se diz hoje, no seu entendimento, Pai querido, toma em Tuas mãos esses juízos, ó Deus, de perversa maledicência, e eles possam ser, Senhor Deus, lançados fora, e a Tua justiça, Senhor Deus, possa vir sobre o Teu povo, um povo, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, de contínuo na Tua presença, e pelo poder do sangue de Jesus Cristo te clamo, Senhor Deus, envia, Senhor Deus, a Tua vara de justiça, para com a Tua pancada, Senhor Deus, possa aniquilar de uma vez por todas as trevas, ó Deus, que tem, Senhor Deus, agarrado, Senhor Deus, sobre este lugar, sobre nossas vidas. E pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Senhor Deus, toda a indignação que vem da parte do Senhor, seja, Senhor Deus, sobre aquele, Senhor Deus, que maquina o mal contra os teus servos. E quanto mais, justo Deus, eu clamo a Ti, Senhor Deus. Dá vigor, Senhor Deus, àquele que te busca. Dá força, Senhor Deus, àquele que te ora. Dá, Senhor Deus, renovação, Senhor Deus, para aquele que coloca o seu coração diante da Tua presença. Como águia, Senhor Deus, soubam, Senhor Deus, a Tua presença para glorificar o Teu grande nome. Assim, Deus, nesta hora eu oro, Senhor Deus, pelas vidas pela qual, Senhor Deus, estão diante da Tua presença de contínuo. Quanto mais, Deus, glorifica o Teu nome. Abençoa, Senhor Deus, a vida dos Teus filhos. Repreende, Senhor Deus, todo o espírito maligno da seta do inferno. E pelo poder do sangue de Jesus Cristo, nós te clamamos, ó Deus, faz maravilhas em nossa vida. Assim nós choramos, assim te agradecemos, em nome de Jesus. Toma o teu povo em tuas mãos, Senhor, bendito. Leva debaixo da tua graça, debaixo do teu poder. Cobre-os com teu sangue, com teu manto. Livra do laço, do inimigo, da seta, do homem imprudente, do assalto, do acidente, Senhor, da bala perdida, do escape. Sê com eles, ó Deus. Que possa ser eterno uma noite, Senhor, abençoada, Senhor Deus, porque em paz deitarei e dormirei, porque somente o Senhor me faz habitar em segurança, porque dele é o reino, a glória e o poder, pelo século dos séculos. E a igreja possa dizer? Amém. Estenda a sua mão, que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e imutáveis consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com cada um de vós, que esperam e aguardam a volta do Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. E essa igreja unida e reunida possa dizer? Amém. E a vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. E operando Deus? Quem impedirá? E operando Deus? Quem impedirá? Ninguém. Glória a Deus. Eu estou sentindo